Olá, meu irmão, olá, minha irmã, Padre Tiago Calçado aqui falando com a nossa palavra de fé, quinta-feira, 7 de agosto. Meditaremos com Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Meus irmãos, você que tem acompanhado a palavra de fé, deve ter percebido que nós começamos na segunda-feira dessa semana um caminho de ensinamento para os discípulos. Na segunda-feira, vimos que Jesus estava com os discípulos e uma grande multidão na multiplicação dos pães, o povo que foi saciado, a multidão que foi atrás de Jesus. Mas depois Jesus separou e os discípulos atravessaram para o outro lado, a multidão ficou à margem. Ontem aprendemos sobre a transfiguração, Jesus que chamou os discípulos para uma maior intimidade, e agora Jesus nos dá uma grande revelação. Jesus agora explica algo que vai fazer dele um Messias diferente. Não o Messias que a multidão queria, mas o Messias da cruz. Ele revela aos discípulos que o Filho do Homem deve ir até Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e mestres da lei, que vai morrer para ressuscitar no terceiro dia. Eu fico imaginando quando essa notícia chegou aos ouvidos dos discípulos. Eles estavam todos empolgados. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Era agora uma presença viva, milagrosa, um Messias que estava ali do lado deles, que resolveria todo o problema da fome do mundo. Era também o Messias que tinha acalmado a tempestade. No meio da travessia, quando as ondas pareciam virar o barco, Jesus fez com que aquela tempestade fosse acalmada. Meu Deus, os discípulos disseram entre si: como é possível isso? Como pode falar de cruz? O Messias que vai resolver todos os problemas, que pode solucionar todos os dramas do mundo num passe de mágica, que resolve a fome, que acalma a tempestade, que transfigura seu rosto. Que negócio é esse de cruz, Jesus? O senhor não deve ir para Jerusalém, talvez eles pensaram. Fique por aqui, vamos ficar aqui na Galileia. Aqui tá bom, aqui o senhor tem fama, aqui as pessoas te conhecem. Seus milagres estão te fazendo ser conhecido. Muitos discípulos tremeram de medo porque eles sabiam o que os esperava em Jerusalém. Eles sabiam que ali Jesus seria perseguido, porque isso também incomodou os poderosos.
Eles sabiam que em Jerusalém o que estava guardado para Jesus era a perseguição, o martírio, a cruz. Por isso, os discípulos então querem que Jesus fique ali. Pedro representa essa fala dos discípulos, dizendo: Senhor, que isso nunca te aconteça. Mas Jesus então repele a Pedro com uma palavra muito dura: vai para longe, Satanás. Vejam, vai para longe, tu és para mim uma pedra de tropeço. Jesus está alertando os discípulos que tudo aquilo que nos afasta da cruz não vem de Deus. Até hoje o demônio faz isso. Tenta o tempo todo nos afastar do caminho da cruz. Tenta nos mostrar um caminho mais fácil, procurando atalhos na nossa vida, atalhos que sempre vão nos conduzir a situações piores. Atalhos que podem nos conduzir, por exemplo, a mais dívidas, a situações de dependência, de vícios. Atalhos que prometem felicidade, mas que desembocam em grandes danos em nossa vida. O caminho do discípulo é a cruz, com o Senhor. Grave essa frase que eu vou dizer para você agora. Para quem quer seguir Jesus, todos os caminhos levam à cruz. Vou repetir. Para quem quer seguir Jesus, todos os caminhos levam à cruz. Não é à toa. No começo da semana, uma multidão estava atrás do Mestre. Daqui para frente no Evangelho, Jesus ficará apenas com os discípulos. A multidão foge da cruz. Os discípulos vão com o Senhor até ela. Meu irmão, minha irmã, se as cruzes na sua vida estão pesadas, se as dificuldades e as tribulações têm te atormentado, saiba, você está no caminho certo, pois onde há cruz, há também a salvação. Deus abençoe a sua quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.